Boa noite. Seja bem-vindo ao Natal da Segunda Igreja. O nosso desejo é que essa seja uma noite inesquecível para você. Aliás, esse é o tema do nosso Natal. Um Natal inesquecível. Nosso desejo é que essa noite possa, as músicas, as palavras, os louvores, possam tocar o seu coração e fazer diferença para o seu Natal. Queremos que você saia daqui nessa noite inspirado com essa magia que vem dessa data linda, o nascimento do nosso Salvador. Nosso desejo é que você saia daqui de fato, acreditando que o Natal é essa data inesquecível. Seja bem-vindo a um Natal inesquecível.
história em que nem a terra, nem o céu jamais se esquecerão. Naquele momento, Deus, o Verbo eterno, com seu inenarrável amor, sua sabedoria, poder e misericórdia, se tornou um ser humano e nasceu aqui na terra como um bebê. A terra recebeu a sua glória, glória daquele que é único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta maravilhosa história de uma criança santa que nasceu em uma humilde manjedoura é a razão do Natal. Este maravilhoso presente vindo do céu e o maior milagre que hoje celebramos. As cortinas se abrem, o cenário pronto, e a plateia de anjos aguarda pra ver o censo dos jovens e a manjedoura. Enfim, tudo pronto está. Lá do trono de Deus, anjos a adorar, vendo o Pai abraçando Jesus, que deixou a coroa, o trono de glória. Pai, cumpra o teu querer. E o tempo chegou do Filho de Deus vir nascer com a luz para as trevas quebrar. Então desceu do céu até o coração de Belém, onde a estrela guiou. E então Gabriel foi chamado por Deus para anunciar o teu trono de amor. Toquem harpas, trombetas, os anjos cantai para a chegada do Filho de Deus. Encha os céus, venham pois celebrar. Vem celebrar, louvai ao Rei e deixe soar. Vem celebrar e adorar. Jesus nasceu, trouxe paz. Vem celebrar e adorar e deixe soar. Vem celebrar e adorar. Jesus nasceu, trouxe paz. Vem celebrar e deixe soar. Vem celebrar e adorar. Jesus nasceu, trouxe paz. Vem celebrar e deixe soar. Vem celebrar e adorar. Jesus nasceu, trouxe. Jesus nasceu, trouxe. Jesus nasceu, trouxe. Vamos nos colocar de pé. Nosso Jesus nasceu, trazendo paz, alegria, e nós vamos celebrá-lo nessa noite com muita alegria. Louve o Senhor.
Você pode aplaudir o Senhor? Ele está neste lugar. E nós vamos declarar neste momento que Deus está perto de nós. Todos que precisam de esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, a fé em tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu
separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Quantos aqui tem Deus perto de você? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Tome assento. Nós ainda vamos continuar louvando o Senhor, exaltando o nome dEle. Nós permanecemos maravilhados diante da graça, do amor desse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, mas que nos ama com um amor tão profundo. Abra seu coração, permita que Ele toque você nessa noite. Saia daqui abençoado pela graça, pela misericórdia e pelo amor desse Deus. Enquanto louvamos o Senhor, vamos fazer o nosso momento de dedicação. Você trouxe o seu dízimo, sua oferta, entregue-os agora ao Senhor, assim como também entregue a sua vida a Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar.
nascido tão pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar. Ajoelhar, ouvir os anjos cantar, nasceu o nosso Rei. Há tanta tradição misturada com a verdade bíblica a respeito do Natal. Como explicar o que os reis magos têm a ver com a árvore de Natal? Como explicar que o Natal, sendo o aniversário de Jesus, somos nós que distribuímos e ganhamos presentes? Como explicar a diferença entre Jesus e Papai Noel? Você percebe? Há tanta coisa misturada hoje em dia na história de Natal, que há uma necessidade urgente de explicarmos novamente e praticamente todo ano explicar o verdadeiro significado do Natal. Minha proposta hoje, nesse momento, é simplificar a história de todo o Natal, ou toda a história do Natal, em apenas um versículo. Um único versículo, escondido em um canto esquecido do Novo Testamento. Nós podemos encontrar nele todo o ABC do Natal, todo o significado do Natal. E aqui está esse versículo, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Aqui está toda a história do Natal, nesse único versículo. Ele resume a grande verdade que está por trás do nascimento daquele bebê. Quero apresentar para você nessa noite o ABC do Natal. A, repita comigo, ele era rico. Vamos juntos? Ele era rico. Rico significa possuidor de muitos bens, ou possuidor de grande riqueza. Mas nós podemos classificar os ricos em várias categorias. Existe o rico básico. Ele tem mais dinheiro que a maioria das pessoas, mas ele não é incrivelmente rico. As pessoas ricas que eu conheço e com quem eu ainda posso me relacionar se enquadram nessa categoria. São os ricos básicos.
Depois existe o rico médio, eles são multimilionários. Depois existe o super rico, é aquele que você vê na televisão, ele vive uma vida de celebridade, as pessoas andam atrás deles para mostrar o que eles fazem de suas vidas. E ainda existe o incrivelmente rico. Esses são aqueles que estão nas listas dos mais ricos da terra. São aqueles entre os quais nós encontramos os bilionários. Eu poderia colocar dessa maneira: o rico voa de primeira classe, o rico médio voa de jatinho, o super rico, ele é dono do jatinho, mas o bilionário, o incrivelmente rico, ele é dono da companhia aérea. Mas veja bem, quando a Bíblia diz que Jesus era rico, ela está dizendo que ele era dono dos céus. Não apenas que ele voa de primeira classe, que ele tem um jatinho, ou que ele é dono da companhia aérea, ele é dono dos céus. A Bíblia diz, ele era rico. E ele está falando, ou ela está falando, que ele tinha o que ele tinha antes de deixar o céu e vir a essa terra. Ele era rico. A Bíblia também diz que toda a glória de Deus se irradia dele. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem através dele. A Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas. E a Bíblia também diz que antes que ele nascesse, ele era o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Esse era o nosso Jesus, incrivelmente rico. Suponha que você possa pegar os 10 homens mais ricos de todos os tempos e acrescentar a eles os 10 governantes mais poderosos que já governaram. Adicione a eles os 10 homens mais sábios sobre todas as questões da vida. E ainda acrescente os 10 generais mais poderosos que entraram num campo de batalha. Adicione a eles os 10 atletas mais bem-sucedidos em todas as suas modalidades, os 10 pregadores mais ousados, e ainda os 10 maiores líderes políticos que já existiram. E acrescente ainda os 10 maiores homens que você já conheceu ou encontrou na face da terra. Você soma tudo isso, você calcula essa riqueza, esse poder acumulado, essa influência, essa habilidade, essa geniosidade, essa sabedoria, esse discernimento, essa habilidade, seja qual for o resultado, multiplique por 1000 e você ainda estará longe de saber o quão rico era Jesus lá no céu. A Bíblia diz, ele era rico, ele não deixou o céu em busca de riquezas. Ele tinha não apenas o mundo aos seus pés, mas ele tinha todo o universo aos seus pés. Ele não estava olhando o mundo atrás de dinheiro. Todo o dinheiro do universo pertence a ele. Os teólogos falam da pré-existência de Jesus Cristo. Isso significa simplesmente que antes de Belém, antes daquela criança nascer, o Filho de Deus existia desde toda a eternidade no céu. E ele existia não como um mendigo, ele existia não como um indigente, mas ele existia em glorioso esplendor. A Bíblia diz, ele era rico. E esse é o A do ABC do Natal. Mas essa é apenas parte da história, uma pequena parte da história do Natal. Na verdade, o Natal começa com o que vem a seguir. B, ele se tornou pobre. Ele se fez pobre. Vamos juntos? Ele se fez pobre. O que isso significa? Significa que ele era rico na eternidade e ele se tornou pobre no tempo. Ele deixou o céu por uma aldeia remota, numa província esquecida, para nascer numa raça desprezada, para nascer de uma menina adolescente, um obscuro camponês, num estábulo, envolto em panos, colocado numa manjedoura, ao invés de um berço. Ele era rico, mas ele se tornou pobre. Veja bem, isso é tudo que nós sabemos, mas note bem o verbo, ele se fez pobre. Coríntios diz, ele se fez pobre. Não diz, ele foi feito pobre.
Não diz, os homens fizeram dele um pobre. Não diz, os homens tiraram dele as coisas e ele ficou pobre. Isso acontece conosco. Nós somos feitos pobres pelas circunstâncias da vida. Nós somos feitos pobres porque talvez percamos oportunidades na vida. Nós somos feitos pobres por causa da situação econômica do nosso país, ou por causa da família em que nós nascemos. Mas Ele próprio, de vontade própria, tornou-se pobre. Queridos, isso é algo que nós nunca faríamos, pense nisso. Voluntariamente Ele trocou as riquezas do céu pela pobreza da terra. Ele que era o mais rico do que qualquer homem que jamais existiu, Ele desistiu livremente e Ele se tornou o mais pobre de todos os homens, mais pobre que qualquer homem jamais foi. Nós entendemos riqueza, nós também entendemos o que é pobreza, mas escolher a pobreza está além de nós, é algo que nós nunca faríamos. Mas, queridos, esse é o coração do Evangelho. A pessoa mais rica do universo, o ser mais poderoso do universo, aquele que tinha todo o poder e toda a riqueza acumulada em suas mãos, de livre vontade, tornou-se o mais pobre dos pobres. Os teólogos têm uma palavra para isso. Eles chamam isso de encarnação. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A expressão tornou-se carne realmente significa envolver-se em carne. A Bíblia diz que Deus se envolveu em carne humana. Foi o que aconteceu lá em Belém. Ele entrou na raça humana, ele se tornou um homem. Deus, o Criador do universo, com todo o seu esplendor, com toda a sua riqueza, Ele se diminui, Ele se envolve em carne humana, e Ele se torna um de nós. Como eu posso ilustrar isso? E essa semana eu buscava uma maneira de ilustrar a encarnação. Então suponha que eu tenha um formigueiro, e eu cuido daquele formigueiro, eu zelo por ele, eu o preservo, e eu faço isso porque eu amo aquelas milhares de formigas que vivem naquele formigueiro, eu me importo com elas, eu me importo com o bem-estar daquelas formigas, e eu me importo porque eu amo aquelas formigas. Agora suponha que eu queira comunicar o meu amor àquelas formigas. O que eu posso fazer? Talvez eu pudesse gritar: ei, eu amo vocês, mas elas não me entenderiam. Talvez eu pudesse escrever uma carta declarando meu amor por elas, mas elas não conseguiriam ler. Talvez eu pudesse me diminuir e me tornar tão pequenino, do tamanho de uma formiga, mas elas não me reconheceriam. A maneira mais óbvia de comunicar o meu amor por aquelas formigas seria me tornar uma formiga, viver entre elas, me comunicar com elas, e aí poder dizer: eu amo vocês. Você entende o que é encarnação? Um Deus apaixonado por nós, um Deus que nos ama tanto, Ele se limitou, Ele se tornou como um de nós, Ele limitou a sua glória, e Ele escolheu abrir mão de toda a sua riqueza, para se tornar pobre, para dizer a cada um de nós: eu amo você. Deus não enviou uma carta, Deus não gritou do céu, Ele fez a única coisa que seria viável. O próprio Deus desceu do céu, entrou na raça humana, Ele se tornou como um de nós, para podermos entender a sua declaração de amor: eu amo você. Eu não faria dessa maneira, você sabe disso. Eu entraria na raça humana de outra forma. Eu convocaria uma entrevista coletiva, eu chamaria as emissoras de TV, eu contrataria assessores de imprensa, eu alugaria um belo auditório, colocaria um longo tapete vermelho, eu chamaria os líderes mundiais, eu venderia ingressos,
Eu faria um grande espetáculo com luzes e som, chamaria celebridades para abrir o espetáculo, para que todo mundo pudesse me ver e todo mundo pudesse reconhecer quem eu sou. Mas esse não é o caminho de Deus. Deus não escolheu isso. Leia o Novo Testamento novamente. Ele não teve flashes, ele não teve câmeras. Havia um pai com medo, havia uma mãe exausta, havia um estábulo sujo e fedido, era inverno, havia panos e uma manjedoura. E lá está ele, ignorado pelo forte e poderoso, a divindade envolta em panos. Emanuel, Deus conosco. Irmãos, é tão simples que só pode ser verdade. Só um Deus tão sábio, tão amoroso como o nosso, faria desta maneira. Ele era rico, mas ele se tornou pobre. E por que ele fez isso? Então há mais uma verdade sobre o Natal, e nós devemos conhecer e descobrir o verdadeiro significado desse dia Natal. Repita comigo: A, ele era rico. B, ele se tornou pobre. C, ele fez isso para que nos tornássemos ricos. E aqui está o propósito do Natal. Ele veio para que nós, os que éramos pobres, pudéssemos nos tornar ricos. E como isso acontece? Como isso acontece? Você já ouviu falar de culpa por associação? Já ouviu falar disso? Culpa por associação? Há um ditado no mundo que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Culpa por associação é mais ou menos, se você se associa a um criminoso, você pode ser julgado criminoso com ele. Isso é culpa por associação. Se você anda com um criminoso, se você se relaciona com um criminoso, você pode ser acusado dos mesmos crimes dele, como um cúmplice. Agora, queridos, esse conceito pode ser aplicado ao significado do Natal. Natal é graça por associação. Toda a graça de Deus está disponível para mim, em virtude do meu relacionamento com Jesus Cristo. Se eu ando com Ele, se eu me associo a Jesus, a graça de Deus que estava sobre Jesus é transferida para a minha vida. Pense nisso. Todas as riquezas, todo o poder, todo o prestígio do nome de Jesus pode estar sobre a minha vida. E alguém dirá: pastor, você não merece. Eu direi: você não precisa nem me dizer isso. Eu sei que eu não mereço, por isso é graça. Se eu merecesse, eu não precisava de Jesus, mas através da minha associação a Jesus Cristo, de repente eu me torno um homem rico. Os teólogos têm uma palavra para isso. Eles chamam de doutrina da imputação. O que acontece quando eu me achego a Jesus Cristo? A justiça de Jesus é imputada sobre a minha vida. O meu pecado é transferido para Jesus, e a justiça de Jesus é imputada sobre a minha vida. Eu não adquiro a justiça dele, eu não compro a justiça dele, eu não mereço a justiça dele, mas quando eu me associo a Jesus, quando eu ando com Jesus, quando eu desenvolvo um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, a justiça dele vem sobre a minha vida, e o meu pecado vai sobre Jesus. Você entende isso? Deixe-me ilustrar dessa maneira. Há 2 anos e meio atrás, houve um grande casamento entre o príncipe William e Kate Middleton. Você lembra desse casamento lá na Inglaterra? Kate não veio de uma família pobre, mas em comparação ao príncipe, a sua família era pobre. Mas veja, agora, em virtude do seu casamento com o príncipe William, toda a riqueza, todo o prestígio, todo o poder, toda a pompa, toda a glória da família real agora pertence a Kate. Antes ela era uma pessoa de fora, agora ela tem acesso à rainha, porque ela se casou com o neto da rainha. Será que ela poderia comprar isso? Absolutamente. Isso lhe foi imputado. Isso lhe foi
concedido pelo fato dela ter se casado com o príncipe. Isso é honra imputada, isso é riqueza imputada, isso é posição imputada. Como você chama uma menina pobre que se casou com um príncipe? Você a chama de alteza. E por que a chama de alteza? Por causa do seu relacionamento íntimo e pessoal com o príncipe. Então veja bem, ele era rico, ele se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então quando eu ando com Jesus, quando eu me relaciono com Jesus, eu recebo de Jesus toda a honra, todo o prestígio, toda a glória, todo o poder, toda a riqueza que existiam nele antes da fundação do mundo. Minhas mãos estão vazias, meus bolsos não têm nada, eu não tenho nada a oferecer, nenhuma reivindicação a fazer, mas eu me achego a Ele. Eu venho como um mendigo no reino espiritual. Todas as minhas boas obras são como trapos imundos, o meu currículo está manchado, toda a minha vida eu tenho dado 2 passos à frente, 3 passos atrás, e quando eu me achego a Ele, eu sou alimentado, eu sou vestido, eu sou farto, eu sou perdoado, eu sou limpo, eu sou coroado de todas as coisas que pertenciam a Ele. Ele tira meus trapos imundos e Ele coloca de volta em mim o seu manto de justiça. Tudo que estava contra mim se foi, e tudo que estava a favor de Jesus, agora é a favor de mim. Tudo que eu não tinha, agora com Jesus eu tenho. Antes eu era pobre, agora eu sou rico. Essa é a graça de Deus. É isso que acontece por causa do Natal. Vamos juntos. A, ele era rico. B, ele se tornou pobre. C, para que pudéssemos nos tornar ricos. C.S. Lewis disse isso dessa forma: o Filho de Deus se tornou o Filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. É por isso que nós damos presentes no Natal. Nós nos tornamos ricos, e o rico pode distribuir presentes. É por isso que nós damos presentes. Nós fomos feitos ricos. Queridos, esse é o verdadeiro significado do Natal. Eu me alegro neste ano, porque essas coisas são verdadeiras. Nós podemos ensiná-las às nossas crianças. Ele, Deus, era rico, mas Ele se tornou pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos. E eu termino com apenas mais uma questão. Você já convidou o Senhor Jesus para se tornar o Senhor e Salvador da sua vida? Você tem andado em associação com Jesus? Você já desenvolve com Jesus um relacionamento íntimo e pessoal? Quem é o príncipe William para você? Muito bem, se você é um bom leitor de livros e revistas, William é o filho mais velho de Lady Di com o príncipe Charles. William é o próximo, depois do príncipe Charles, é o próximo herdeiro do trono da Inglaterra. Muito bem, o que mais você sabe dele? Bom, ele se casou com Kate e agora tiveram um filho. E daí, o que mais você sabe dele? Apenas isso. Você não tem com ele um relacionamento íntimo e pessoal. Sua relação com ele não muda a sua vida. Na verdade, você não tem nenhum tipo de relacionamento com ele. Você sabe quem é ele, você sabe o que ele tem, você sabe onde ele mora, mas isso não muda a sua vida. Queridos, muitos estão se relacionando com Jesus exatamente dessa maneira. Sabem quem é Ele, sabem onde Ele está, sabem até como encontrá-lo, mas isso não muda a vida dessas pessoas. O que muda a nossa vida é quando nós andamos com Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós nos associamos com Jesus, e mais, quando as pessoas lá de fora começam a ver a nossa vida a partir do ponto de vista de Jesus.
Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Você pode chamar para que ele ore por você. Você pode chamá-la para que ela possa interceder por você. Por quê? Porque ela conhece Jesus. Por quê? Porque ele conhece Jesus. Você entende? Quando a nossa vida começa a ser associada, não só por nós mesmos, mas pelas pessoas lá de fora, começa a ser associada com Jesus Cristo, isso de fato começa a mudar a nossa vida. O ABC do Natal não é apenas uma cartilha na qual você pode ensinar os seus filhos sobre o verdadeiro significado do Natal. O ABC do Natal pode mudar a sua vida. Entenda, ele era rico, ele se tornou pobre, e ele fez isso para que eu e você pudéssemos nos tornar ricos. Você já convidou Jesus para ser o dono e o Senhor da sua vida? Por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero falar com Deus, eu quero falar com Deus a seu favor. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, quero colocar diante de ti a vida de todas as pessoas que aqui estão, todas as pessoas que ouvem a tua mensagem e a tua voz. Ó Deus, como seria lindo e maravilhoso que cada um de nós pudéssemos ter a nossa própria experiência com Jesus Cristo. Por isso, Deus, toca em nossos corações, não apenas abra a nossa mente para que entendamos o verdadeiro significado do Natal, mas, Senhor, faz com que o Natal mude a nossa vida, ou seja, faz com que Jesus nasça em nosso coração, faz com que Ele seja o diferencial, o divisor de águas, faz com que nossa vida seja associada a esse Jesus lindo e maravilhoso. Queremos andar com Ele, queremos viver com Ele, queremos conhecê-lo e ser conhecido por Ele, queremos experimentar o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder. Dá-nos, por favor, a Tua bênção e faz com que esse Natal, o Natal de 2013, seja um Natal inesquecível para a nossa vida. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor pode dizer amém? Amém. Amém. Deus nos abençoe. Hoje nasceu o Rei que salva, veio do céu pra nós, tão simples, luz de esperança que o mundo traz. E todos se alegrarão, hoje é Natal. Erga a sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, faça o alegre som. É Natal, louve ao Senhor. É Natal. Boa vontade e paz na terra, e todos se alegrarão, hoje é Natal, hoje é Natal. Erga
sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, faço alegre sou. É Natal, louve ao Senhor. É Natal, erga sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, faço alegre sou. É Natal, louve ao Senhor. É Natal, erga sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, faço alegre sou. É Natal, louve ao Senhor. É Natal, erga sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, louve ao Senhor. É Natal, louve ao Senhor. É Natal, erga sua voz e cante ao Senhor. É Natal, regozijai, pois nasceu o Rei. É Natal, faço alegre sou. É Natal, louve ao Senhor. É Natal,
Jesus nasceu. Dia de Natal, dia de alegria, Jesus nasceu. Céus e terra celebram o dia do Rei, por isso estamos aqui pra cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal, é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal.
aí. Um Feliz Natal para toda a família Segunda Feliz Igreja. Natal, pessoal. Deus abençoe a todos.